Olá, filhos e filhas, sejam bem-vindos a mais um programa Padre Podcast. Hoje o programa está sensacional, vamos começar no assunto daqui a pouquinho. Nosso convidado é o psicólogo Wesley. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus o abençoe muito. Gabriel, seja bem-vindo também. Valeu, meu irmão, tamo junto. Mais uma, hein? Mais um Partiu, programa. Então. Esse é o qual que é? Perdi as contas. Ixi, perdi as contas também, mas graças a Deus também. Mas antes de começar, Wesley, pra você que tá nos assistindo, deixa já o seu like, porque sabe o que eu tô percebendo? O pessoal assiste o nosso... Não dá like. Não tem dificuldade, tem um joinha lá. Não só paga, clica lá, é fácil. Clica lá e comente. Gostou, não gostou? Deixa sua pergunta, sua dúvida. Nós interagimos lá. Nós interagimos lá. Deixa sua pergunta, sua dúvida. Compartilhe, né, todos os programas que vocês assistiram até agora com seus amigos. Eu tenho certeza que tem sido muito bom, uma catequese muito rica pra nós, né? Isso aí. Uma última antes de começar. Deixa nos comentários assim, aqui, qual assunto você gostaria de que a gente abordasse aqui? É isso. Estamos fugindo um pouco, né? Não fugindo um pouco, mas de um contexto, né? Até agora nós só tivemos padres até aqui, né? Mas hoje nós temos a graça de ter um psicólogo, né? O tema de hoje, a conversa de hoje, o bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus o abençoe. Amém. Obrigado, Padre Ricardo. Obrigado, Gabriel. Bom, primeiramente, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? A gente está aprendendo também. Então, assim, para mim é novo, né? Sou psicólogo comportamental, então estou ali... Posso falar onde eu atuo? Com toda certeza. Então, estou ali no prédio Pietra, ali na Gleba Fazenda Palhando, então, caso alguém queira me procurar, eu estou ali, junto com uma grande equipe de análise do comportamento. Deixaremos o contato do Wesley aqui para você entrar em contato com ele e procurar. Eu não devia falar, mas vou falar. Eu faço terapia com Wesley. Então, assim, vai ser mais uma terapia aqui do que um bate-papo, né? Então, vale muito a pena. E eu já quero marcar a minha, já. Você está precisando de um psiquiatra. Isso daí é uma das dúvidas, né? Qual a diferença do psiquiatra para o psicólogo? Esse é o teu momento, já explica aí, porque não sei. Mas, assim, o Wesley, a gente vai deixar o contato dele aqui. Realmente, a gente até brinca, né? Mas uma pessoa que faz terapia é uma pessoa que tem uma vida muito melhor, né? Que se ajuda, autoajuda, assim, é sensacional. E eu tenho a graça de fazer terapia, então tem me ajudado muito. Wesley, vamos lá então, meu irmão. Você falou uma palavra interessante. Eu sou psicólogo da área comportamental. Uhum. Rapidamente, meu irmão, o que significa a área comportamental? A área comportamental é a ciência do comportamento humano. Ou seja, é a especialista em identificar, verificar a função do comportamento. E eu já vou falar, né? Já vou dar no meio. Vou dar no meio. Por quê? Porque o que acontece? A maioria dos profissionais que estão na área falando sobre comportamento humano, a maioria fala sobre topografias. Coisas aqui, superficiais. E quando a gente entra dentro da história do indivíduo, nós começamos a identificar as funções. E cada ser humano, cada indivíduo, o comportamento tem uma função bem estabelecida, que é diferente para cada um. Então, identificar realmente a topografia, identificar esses comportamentos superficiais, identificar a função que ele exige na vida da pessoa é totalmente diferente. E isso daí é de função do psicólogo comportamental. E, especificamente, né, em exclusividade, o psicólogo comportamental. Entendi. Lógico que dentro da área da psicologia existe psicólogos. Sim. E tá tudo bem também. Cada um dentro da sua área. A ideia é buscar realmente um psicólogo. Exatamente. Deixa eu perguntar. Psicologia comportamental. Uhum. Aí quando uma pessoa, exemplo, ela tem uma ação e uma reação. Recebeu uma notícia, ela tem uma reação, raiva, né, ódio, ira. Isso daí é comportamental. O que você está me dizendo é sentimentos. Sentimentos é comportamento? Sim. Pensamento é comportamento? Sim. Então, o que nós estamos trabalhando? Você fez uma cara. Eu não sabia pensamento. Travei. O que nós estamos falando o que a maioria entende como comportamento é o comportamento visível, ou o que nós chamamos de comportamento descoberto. É aquele comportamento que as outras pessoas estão olhando, ou você realmente tem uma ação. Só que temos o comportamento encoberto, que é aquele comportamento, pensamento, sentimento que só você tem acesso, né? Então tem um autor que é o pai, né, praticamente assim da área comportamental, que se chama Skinner, e ele escreve um livro chamado O Mundo Dentro da Pele. Então existe um mundo fora da pele e existe um mundo dentro da pele, que é também comportamento. Então comportamento, sentimento, pensamento, esquecimento, tudo isso faz parte de um repertório comportamental que somente você, Gabriel, tem acesso. E como que você realmente vai ter, como eu vou ter acesso a esses comportamentos? Através da fala, através do comportamento verbal.
Quando nós emitimos um comportamento verbal, a outra pessoa tem acesso ao que era coberto, agora fica descoberto. Aí entra naquela frase, né? A boca fala que o coração tá cheio. Mais ou menos, mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É isso mesmo. Entendi. Legal. Legal. Então, assim, é interessante essa parte do comportamento, porque já vamos entrar mais ou menos naquilo que eu gostaria que você nos ajudasse, né? Vamos lá? Dentro do comportamento do ser humano, né, todos nós temos, né, os nossos vícios, as nossas mazelas. Né, eu vou trabalhar de pecado. Como pecado, a igreja orienta na igreja, a igreja fala de pecado, mas a gente vai sair dessa questão de pecado, vamos dialogar. Mas eu também vou colocar depois a visão da igreja. Em relação aos vícios. De forma geral. Depois a gente pode focar em um ou outro ali, mas assim, uma pessoa muito viciosa. Não sei se eu vou me fazer entender a pergunta. O que leva a pessoa, eu sei que é o comportamento, mas assim, a ser uma pessoa muito viciosa em todos os aspectos, por exemplo. Tá. Tem um gatilho específico, tem a questão da hereditariedade. Por exemplo, não sei se a psicologia trabalha isso. O que você está me dizendo é, se o meu pai ou a minha mãe foi pessoas viciadas em jogos, por viciadas exemplo. em jogos, ou estava em uma relação muito de vício com a bebida, quer dizer que o meu filho também vai ter uma relação? Segundo a psicologia. Segundo a psicologia? Segundo a psicologia. Então aí a gente começa, eu começo a dividir em 3 etapas. Certo. Parte biológica, certo? Parte ontológica e parte social-cultural. Então, o que acontece? Dentro da parte da biologia, nós temos algumas coisas que são hereditárias, certo? Algumas questões de doenças, mas o vício não. Então, se nós olharmos para o ponto da biologia, não existe essa carga hereditária. Para o vício, pode ter consequências. Então, exemplo, pessoas com mães em uso abusivo de álcool e drogas. Existem estudos relacionados a uma alta probabilidade da criança nascer com o desenvolvimento, né, afetado. Mas não exatamente o vício. Porque o vício ele é aprendido, né? O vício é aprendido. Essa palavra é a que o psicólogo comportamental mais gosta. Então, a parte... Isso. Sou bom, cara. Sou bom, né? Por quê? Porque a análise do comportamento, ela trabalha justamente nesse comportamento aprendido. Então, o vício, ele é aprendido. Mas não quer dizer que alguém necessariamente ensinou. Por quê? Calma. Explica de novo. Podemos dizer que já esteja no DNA, de alguma forma. No DNA, não. Mas nas relações. Nas relações. Então, da mesma forma que as relações, elas vão se entrelaçando... Exemplo, você... não necessariamente uma pessoa precisa explicar para você o que é certo. Mas se você está numa convivência, em um ambiente que as pessoas estão realizando determinados comportamentos que é denominado certo, a probabilidade do seu comportamento emitir aquela resposta é mais alta. Mesmo ninguém ensinando. Padre Ricardo, você tem que fazer isso, isso e isso. Não precisa. Normalmente o comportamento já vai se estabelecendo com o ambiente. E aí é aonde eu explico. O ambiente vai modelando o comportamento do ser humano. Então, as três ocasiões, né? Parte biológica, parte ontológica, que é história do indivíduo, e a parte cultural, a parte social, o qual ele está inserido. Então, essas 3 classificações, essas 3 grades, realmente conseguimos identificar o que é a função do comportamento. Nesse caso, exemplo, a parte de relações. Vamos colocar o exemplo. Tem a filha, o pai não fuma. Vou colocar não fuma. Ok, mas vamos montar a história, né? A filha, o pai não fuma. Não fuma, só que o pai, os amigos do pai fumam. E daí ela tá ali, ou o filho tá ali, e acha legal o pessoal fumando, mas o pai não fuma. Ok. E isso pode virar um vício por terceiros, não diretamente ao pai? Pode, porque ela está inserida em um âmbito social. Então, o que acontece? O pai e a mãe não fumam. Ou melhor, vamos colocar os extremos. Vamos pegar questões da igreja. Pai e mãe, super católicos, ou super, pessoas que estão todos os dias na igreja, têm um filho. Poxa, Wesley, mas então a probabilidade dessa criança ser padre, ou coroinha, ou seguir as regras e diretrizes da igreja é alta? É.
Porém, ela não está somente inserida na família. Ela vai para a escola, ela tem festa, ela vai para outros âmbitos Ela vai sociais. com o tempo, ela vai tendo as suas próprias vontades. Com o tempo, ela vai criando repertório comportamental, repertório de gostos, repertório de realmente o que gosta, o que não gosta, né? E o ambiente vai definindo realmente através de reforços, né? Então aí, aí eu vou explicar um pouco mais para frente, né? Diante dos vícios, quanto realmente existe reforços nos vícios. Respondeu a pergunta que eu tinha. Como começa um vício? Como começa um vício, né? Não é parte biológica. Vamos lá. A parte da biologia, ela pode se tornar depois. Então, porque o que acontece? Um usuário, certo? Com o tempo, a parte da biologia, a parte do corpo, começa a sentir. Então, nós estamos falando numa outra etapa. Lógico, durante é tudo junto. Mas não é a parte biológica que comanda o ato dele ir, sei lá, ter o acesso a... Toda pessoa, então, ela não tem vício no DNA. Ela nasceu sem vício. Não tem vício, né? O que tem de biologia no nosso organismo? Reflexo. Reflexo do vício. Não, reflexos. Reflexos é contração pupilar. Então, Gabriel, vou te dar um exemplo aqui. Se eu chegasse para você e falasse assim, vamos apostar 1 milhão que se eu colocar uma gota de limão na sua boca, você vai salivar. E aí você fala assim, não, mas eu tenho vontade própria e eu não vou salivar. Não adianta, você vai salivar. Então, o que acontece? O que realmente é do nosso DNA e o que a gente traz como hereditário, né? É a parte do reflexo. Reflexo é amplos comportamentos, né, vamos dizer assim, que não depende do ambiente, não depende do ambiente, não depende de fatores para ele realmente ser emitido. Se eu jogar uma luz no seu olho, a pupila vai contrair. Isso nós chamamos de parte biológica. É somente isso que o organismo, ele traz geneticamente. O resto é aprendido. Nessa questão dos vícios aí, em nós, de modo geral, pegando pela história, enfim, há sempre um dualismo. Dualismo, legal. Dentro da gente. Rapaz, mas o que aconteceu? Hoje você tá... Eu sou inteligente, cara. Eu sou muito você tá representando hoje mesmo, hein? Eu sou um fenômeno. Mal aproveitado, talvez. E nós há sempre um dualismo. E dentro dessa questão dos vícios, vamos pegar assim que tem o prazer e a dor. Prazer e dor, legal. Trabalhe aí conosco, meu irmão. Vamos lá. Eu tô brincando, eu vou elaborar a pergunta. Tem o prazer e a dor. Ambos, na teoria, tinham que andar equilibrados. Sim. Na teoria, só que a gente sabe que não anda. Né? Sempre vai ter que uma ausência, uma lacuna entre um e outro. Uma pessoa que começa ao vício da por exemplo, ou de qualquer droga, mas vamos pegar ali, sei lá, que dizem que é a porta para todos os outros. Eu não concordo muito, mas vamos lá. Ele vai fumando, ele vai ali ingerindo com essa substância, na teoria, para se livrar de uma dor. Dependendo, não é via de regra. Sim. Mas podemos começar por aí, eu acho que trabalhar nessa questão. Mas quando ele alcança, quando a droga que ele usa, alcança ali um nível de felicidade, de adrenalina e logo passa, a dor do arrependimento, de repente, eu não sei, vai cair. Daí ele vai ter que buscar de novo. Uma pessoa que se torna viciada, e seja na que a gente pode falar daqui a pouco, eu acho que eu atendo muito, cara, em confissões essa questão, eu também preciso saber um pouco mais para conseguir ajudar. Mas uma pessoa que vai buscando um vício pelo comportamento, pelas relações, né, aí eu posso falar um pouco também pela falta de Deus no coração, a gente pode trabalhar um pouquinho mais nessa questão aí. Mas é para equilibrar isso, entre a dor e o prazer, porque todos nós temos isso. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi, tô entendendo. De uma forma para equilibrar isso, tem alguma coisa a ver? Tá, então vamos lá. A dor e prazer, né? O que essas... e aí entra, né? Dor e prazer, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de algo que realmente o ser humano tem. Porém, somente ele tem acesso, né? Então, quando fala, ele está realmente fugindo ou para encobertar uma dor ou algo do tipo, nós só vamos saber se ele falar, através do comportamento verbal. Mas há uma probabilidade diante disso, certo? Então, vamos lá. Dor e prazer diante dos vícios. Primeiro, a gente tem que entender como a gente caracteriza vícios, tá? Então, exemplo. O que é DSM?
né? DSM é o diagnóstico de transtornos, ok? De acordo com o DSM, vícios, depende do vício, pode ser caracterizado de 2 a 3, 4 vezes semanal. Então, exemplo, uma pessoa que bebe, certo? Podemos caracterizar se ela tem um vício, se ela utiliza mais de 3, 4 vezes na semana. Eu vi uma pesquisa faz um tempo já, só desculpa te cortar, mas tá nesse mesmo assunto aí. Que uma pessoa, por exemplo, a gente tem um estereótipo de quem é alcoólatra, aquela pessoa que está sempre embriagada, caindo no chão. E não é. Então eu vi uma pesquisa uma vez, não faz muito tempo na verdade, que uma pessoa, segundo essa pesquisa, né, enfim, uma pessoa é considerada alcoólatra se ela toma, um homem se ele toma 2, 3 latas de cerveja por dia, o cara não vai se embriagar por 3 latas de cerveja por dia, mas todos constante. os dias. E mulher, 2 latinhas de cerveja por dia. Sim. Constante, não tá bêbado, não se embriaga, mas é constante, é todos os dias. Tá vendo? Uma pessoa já é considerada alcoólatra, é óbvio que ela não sabe. De repente, não é que ela não sabe, de repente ela não aceita. E tá certo. Tem essa questão que você tá falando de 3, vai da rotina ali, eu não sei. E tá certo. A pessoa que ela utiliza bebida todos os dias, a questão é, mas eu utilizo socialmente. Tá, socialmente, quantas vezes na semana? Que você tem que ser uma pessoa muito social, Tem meu que- irmão. Rapaz, você tá de parabéns. Tá de parabéns. É outro vício, né? Rapaz, é muita saída. É muito social, cara. Mas acho que isso tem muito sentido, né? Sim. Essa questão aí. E outra coisa é o vício, né? Exemplo. A pessoa que usa normalmente está atrelado com outro uso de substância junto. É muito difícil um usuário de somente utilizar ela. Normalmente Vem a bebida. vem a bebida. E normalmente nunca utiliza sozinho. Você vai falar assim, mas aquele ali usa sozinho. Não. Sempre existe, é como se fosse um ritual, onde a pessoa começa a beber, aí ela começa a olhar para o ambiente, ver as pessoas que usam e que não usam, e começa aí todo o sistema para poder utilizar. Então o que acontece? Normalmente nunca vai ser direto. Entendi. Então existe todo... Exemplo, a pessoa que se... Ela vai começar a fazer uma ambientização para poder fazer. Exatamente. Ela nunca vai chegar... Do nada. Né? E é o que... né, os gatilhos, né? Que as pessoas... né? E esses gatilhos? Cara, os gatilhos estão no ambiente. O pai e a mãe saiu... Você está sozinho. O ambiente está te controlando. O ambiente começa a te falar assim, tá sem nada para fazer. E aí? O que você chama de ritual, quando eu atendo pessoas com essa dificuldade, eu chamo de rotina. Porque todos nós temos uma rotina de pecado. Rapaz, Uma rotina de Olha, pecado. caramba. E assim, falei assim, pra gente fugir, a gente sabe que não é fácil, né? Mas pra gente não pecar, não cair na questão da pornografia, é fugir da rotina. Fugir da O que rotina. você disse é interessante. E, claro, eu como eu não tenho um esclarecimento sobre a psicologia na questão do campo comportamental, eu falo, evitar a rotina é difícil. Eu acho que é mais difícil você... Evitar a rotina é difícil? Ou ter a rotina é mais difícil? Sim, eu entendi. Pra mim, sou um leigo na questão de psicologia. Eu sempre falo que a pessoa evitar ter essa rotina, porque a rotina tá chamando. O rito tá chamando, o ritual tá chamando. Tá. O comportamento Essa tá chamando. entendi. Você evitar, você não querer estar nessa rotina, pra você não querer, eu vou entrar no campo de pecar, tá? Pra você não querer pecar, evitar a rotina que é mais difícil. Porque você já quer aquilo, você quer evitar aquilo, mas a rotina te chama. Então, a força maior não é não clicar no vídeo, é fugir da rotina. É fugir do ambiente, daí a gente pode trabalhar no ambiente. Exatamente. Assim, o quanto ficar sozinho é desgastante pra pessoa. E a gente tá falando realmente ficar sozinho. O quanto realmente ficar sozinho, a pessoa ela vai ter que parar, ela vai ter que entrar em contato com seus sentimentos, ela vai ter que entrar em contato com os seus pensamentos. Então ela vai realmente ir para esses comportamentos. Só que, quando nós falamos de vícios, nós estamos falando de comportamentos com reforço, certo? Todo comportamento tem reforço, mas assim, vamos lá. Nós estamos falando de comportamentos atrelado a reforço positivo. Então, o que acontece? E aí, logo eu já vou chegar nas consequências da... Tá? Tem como uma pessoa viciada em sair da p***, antes de você saber, clica aqui embaixo, compartilha essa informação. Rapaz, Muito bom, você cara. vai Tá tá aprendendo aprendendo o corte do nada, velho. Nossa. Compartilha aqui
né? E segue nas redes sociais aqui embaixo. Desculpa te Nem cortar. vim, vai fazer uma coisa tão rápida como essa, mano. É que eu não podia perder. Até atrapalhei o pensamento. Vale o like depois dessa. A gente vai chegar daqui a pouco. A gente não precisa explicar agora, claro. Mas tem como uma pessoa que é viciada e deixar. Antes de responder, claro, né, vamos aí por parte que você estava explicando. Desculpa cortar. Tá tudo bem. Tem sim. Tem, né? Tem. É possível, através de terapia, através de entender o comportamento. Quanto mais você entende o comportamento, o seu próprio comportamento, maior aumenta a probabilidade de você sair dele ou entrar em contato com outro. Entendi. Quando- Porque pode você sair de um. É igual quem para de fumar, por Uhum. exemplo. O cara lá fumou a vida inteira. Parou Uhum. de fumar. Você está se esforçando para parar de fumar. Sim, isso não é pecado, que eu vou dizer, nem vício. O cara começa a chupar bala. Uhum. Vou tomar muito café, eu não sei, mas chupar bala. Tá. Não, então, o cara no máximo vai ter uma cárie no dente, mas, eu tô dizendo. Mas você sai de um comportamento, né, que é o vício do cigarro, por O exemplo, que você tá falando na psicologia se chama redução de danos. redução de danos. Exemplo, o cara que tá no é melhor ele fumar uma ou Continuar- Entendi. então, mas nenhum. Calma, vamos Não, por entendi, parte, entendi, né? entendi. A redução de danos, ela Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, pô. O cara tá lá viciado. O cara tá lá todos os dias. Pô, se a gente consegue uma mobilização e fazer com que ele pare de usar o e comece a utilizar a porra, menos danos. Não, entendi. Não tô dizendo que ainda. É o correto, Não tô é o dizendo que é o correto. Mas é menos dano. Segundo a psicologia, entendi. Da droga pra bebida. Não, daí já é. Daí, ou da... Depende da Porque daí, ô Gabriel, você vai ter que entender o que é lícito e ilícito Entendeu? dentro das regras. Nossa! Então, o que é lícito? A bebida. O que é mais fácil você achar no mercado? A bebida do que o Então, calma, vamos lá. O que pode ser mais trágico? Calma. Tudo vai depender. Analisar se é lícito ou ilícito e verificar. Pô, tomar uma bebida ali, tomar uma cerveja ao invés de utilizar um com certeza. É melhor. Não tô dizendo que é o ideal. Mas em questões de redução de danos, pô, sem comparação. Pessoa que tá viciada na qual que é a redução de danos pra essa pessoa? Que ela tá ali naquele vício e quer sair. Primeira coisa, na análise do comportamento, a redução de danos, existem estratégias. E a pessoa que é viciada em existem algumas consequências do uso. O que determina uma pessoa viciada? Você falou até 4 dias, até 4 vezes por semana, por exemplo. Mantém também a pessoa que assiste 2 vezes por semana. Não estou reduzindo. Uhum. O que se considera viciado a ponto de, segundo a psicologia, claro, essa pessoa não vai saber, que eu vou dizer agora. Uhum. Ela precisa de ajuda. Sem ela saber, mas ela precisa de ajuda. Ela não consegue mais sozinha sair da não sei se tem um limite aí que determina. De repente tem gente que está nos assistindo, sobretudo jovem, acha, não, por enquanto não tocou no meu coração, não. Uhum. Mas Às vezes acha que não é dele. às vezes acha que não é dele. Não tô viciado, Não né? tô viciado. 7 vezes a semana não tô viciado. Mas o que determina, por exemplo, uma pessoa ter que, a ponto de ter que procurar ajuda e ela entender, não, eu tô viciado. Cara, é simples e não é. Mas assim, eu vou explicar da maneira correta, que é quando que a pessoa, ela pode ser considerado um grau destrutivo para a vida da pessoa, aquele uso daquele vício. Quando Ela perde a relação social. quando comportamentos que ela tem que... outros tipos de comportamentos Um convívio social, começa por a ser exemplo. inibido. Então, ela começa a não sair mais de casa, ela começa a não ter relações com outras pessoas, ela começa a não querer ir para a igreja, ela começa a não querer estar junto com a família, ela começa... E quando eu falo querer, não depende dela, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Calma lá, cara do cara. Querer, calma lá. Querer não depende somente da pessoa. Por quê? Porque o que acontece? Vamos lá. Você já viu aquela história? Ô, fulano, poxa, você poderia parar de beber. Aí fulano fala, quando eu quiser eu paro. E aí, fulano, você poderia parar de fazer isso. Não, quando me der vontade eu paro. Eu tenho controle sobre a mim, né? Eu tenho controle sobre o meu comportamento. Quando eu quiser eu paro. Não para. Porque não depende dela. Ela tem a sensação que está no controle, mas não está. Não depende. Então, é esse ponto que eu quero chegar. A vontade não necessariamente depende da pessoa.
A vontade, ela é determinada pelo ambiente. Exemplo, você vai numa sorveteria, tem um monte de sorvete, várias dimensões de sorvete para você escolher. Aí você fala, eu tenho vontade própria. Você vai lá e escolhe o mesmo sorvete de sempre. E não varia o comportamento. E aí você fala, eu tenho vontade própria de escolher os mesmos sabores que foi definido no passado. Então, o que define o comportamento de você estar emitindo ele agora é que lá no passado existiu reforço que manteve esse comportamento e hoje ele está sendo emitido novamente. Entendeu? Rapaz, eu entendi, mas agora... Então, vamos lá. Voltando lá. Certo. Com relação tá? O repertório dessa pessoa começou a diminuir. Repertório comportamental de se estabelecer em áreas sociais, em estabelecer em questões culturais, questões da igreja, questões da família. Opa! Nós temos um prejuízo, que é a diminuição da variabilidade do comportamento de entrar em contato com outras coisas reforçadoras. E sobretudo na questão da religião. Porque daí afeta a moral. Entende? Os valores daquilo que a igreja prega contra. Então, assim, realmente, quando eu atendo nos confessionários, pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade com... Então, eu não... Claro, ela não fala com essas palavras, mas ela fala assim, eu acabei caindo... E daí ela vai confessando ali e fala assim, daí eu também não vi na missa. Daí vai. Daí, claro, você vai ouvindo ali tudo e eu fico me perguntando, mas qual que é o valor maior? A missa... Entende? Claro, não é um caso aqui da gente ficar se atentando, explicando. Mas é interessante, daí a pessoa, vamos lá, é um ciclo mesmo. A pessoa tem essa dificuldade, a pessoa vai na missa, tem uma vida de igreja ali, participa de uma pastoral, às vezes é até casado, pai de família, mãe de família, e quando ela está nesse ciclo, nessa rotina, ou nesse ritual de comportamento, ela cai, automaticamente ela não vai na missa, porque a consciência moral dela não deixa, porque ela não vai poder comungar, porque vai estar comungando pecado mortal, tá? O que acontece? Ela teve a dor de ter caído na... Daí ela vai começando a ficar bom ali. Só que isso foi numa quarta-feira, só tô dando um exemplo. Isso caiu numa quarta-feira. No sábado, domingo é missa. Só que como ela não confessou, ela não pecou, ela não vai na missa. Então, pra suprir essa dor de não ter ido na missa, ou no culto, seja onde for, aquele sentimento, eu tô em pecado, vou fazer o que lá? Pode ser que ela caia de novo. Pra buscar aliviar a dor, uma dor ali interna, né? E o prazer que ela vai sentir naquele momento de novo, não vai ser o prazer que vai diminuir essa dor, a dor vai continuar. É esse ciclo que eu estou dizendo que, como quebrar isso? Entende? Como, quebrar, não sei se é essa palavra, né? Mas assim, como fazer a pessoa entender que ela consegue? Porque tem duas questões aí, no meu ponto de vista. A pessoa não sabe que ela está viciada, porque de repente você falando agora... A maioria não sabe. De repente você falando agora, eu acho que as pessoas elas já têm um pouco de noção, porque... elas já se sintam prejudicadas por conta disso. Elas percebem que, de repente, ela já perdeu... Por exemplo, o cara que fica muito tempo no celular, o cara ou uma menina que fica muito tempo no celular. Às vezes até casado, da vontade de quem é casar também. Então, o celular tá tirando hoje, eu vou entrar na parte da religião mesmo, cara. Tá levando muita família pro inferno, cara, o celular. Tá destruindo muita gente por conta. Porque antigamente não tinha as facilidades que nós temos hoje no celular. Entende? Às vezes o cara chega em casa cansado do trabalho, em vez de ficar com o filho, com a filha, com a esposa, ele vai, toma um banho, fica no quarto dele lá, fica aqui, cara, conversando com outras pessoas, vai entrando num ciclo de busca. Eu quero trabalhar daqui a pouco na questão da busca. Porque você é viciado, de repente não é nem pela viciado, é pela busca que você está viciado. Não pelo prazer, mas pela busca. Pela busca que você está viciado. Isso. Então, assim, como fugir não, desculpa, acho que é fugir mesmo, como evitar essa questão aí. E como... não sei se eu estou me fazendo entender, cara. Como equilibrar? Equilibrar, acho que essa é a palavra. Então vamos lá. Muita informação, né, velho? Você utilizou o celular como exemplo. Tá. Certo. Nesse aparelho, nós temos uma alta taxa de comportamentos exibicionistas. Certo. Então, o que acontece? Quando você entra ali, você está sendo atacado por um monte de pessoas. E quando eu falo, às vezes o pessoal vai entender, mas ele chamou eu de exibido. Não é exibido, calma, não é isso que eu quero dizer. Exemplo, nós estamos sendo exibicionistas aqui. Sim. Ok? Só que tem pessoas que utilizam o exibicionismo... de uma forma diferente. Para ter realmente a atenção daquela pessoa para o prazer. O prazer nesse sentido, né? E o que acontece? Então, primeira coisa. Cara, existe sei lá, como é que é o nome
quando você entra no Instagram, eles começam a... Algoritmo, né? Ele começa a mandar... Se você teve uma vez acesso àquele tipo... E aí, ele é tão esperto que, tipo assim, você olha, sei lá, uma mulher ou um menino seminu. Não é pornografia. Mas tá ali. E aí você olhou, clicou, aí ele começa a afunilar. Ele começa a afunilar até chegar na pornografia explícita. E aí que tá. Então, como nós conseguimos sair? Fazendo modificações no ambiente. Sabe aquele negócio de coach? Você tem que mudar de dentro pra fora? Os caras vão matar eu. Tudo balela. Pesado, hein? Que brinco. Tudo balela esse negócio de mudar. Até o João agora. Até o João cortou o pescoço agora. Não corta não, viu? Tava fazendo um curso de coach agora, eu vou parar. Calma. Esse negócio de mudar de dentro pra fora, não tem como mudar de dentro pra fora do nada. Não dá. Se você quer parar de bater e eu vou falar, e pode colocar os pis. Se você quer parar de bater de dentro do banheiro, você tem que parar de levar o celular. Você não tem que mudar o mindset dentro da cabeça, você só tem que mudar o ambiente, que é parar de levar o celular no banheiro. Ponto. Isso é verdade. Mas aí que tá, cara. Você tá entendendo, né? Eu vou chegar de novo aí. Garanti um corte ali. O cara bateu e... Não parece fazer o mesmo. É doido. Aí é que tá, cara. Eu entendi muito bem essa questão. De coração, eu entendi mesmo. Mas pra quem tá nos assistindo, essa que é a grande questão. Não é fácil. Como fugir disso, cara? Você tá entendendo? O cara tá no quarto, vou tomar banho. Você deu exemplo aí do banheiro e tudo. Como o cara não pegar o celular e ir pro banheiro? Ou senão o cara pegar, tá na sala e ir pro quarto? Como... Cara, esse milésimo de segundo de decisão aí. Esse milésimo segundo de decisão... Como evitar essa... E aí que eu falo pra você, não é evitando. Porque o que acontece? Já viu aquele negócio que o pessoal fala na internet? Tenta não pensar em um elefante branco. Entendi, acabei de pensar. Acabou de pensar, não tem como. Eu também, cara. Então o que acontece? Não é evitando que você vai diminuir o comportamento, é você enfrentando. O enfrentamento diminui. A pessoa que tá viciada, ela não tem que evitar. Ela tem que enfrentar o sentimento. Tem que enfrentar o sentimento. E enfrentar... vamos lá. Enfrentar não quer dizer realizar. São coisas diferentes. O enfrentamento, você enfrentar um boi na sua frente, não quer dizer que você vai ganhar a batalha de início. Mas vamos lá. Você enfrentar, você tem um perigo. Você olha o perigo. Se você fugir, é de instinto, e aí entra uma outra coisa, né? Do que é do organismo. É de instinto nosso fugir de coisas perigosas. Você chega na beira do precipício, você olha, você vai você vai se afastar. Então, se aquilo no contexto está causando danos e perigo para você, o certo seria se afastar. Sim. Mas não consegue, não vai se afastar porque não é um dano, não está trazendo um prejuízo para a pessoa. Ela não sente que está em perigo. Ela não sente que tá em perigo ir lá pro banheiro e tocar uma, não tem perigo nenhum. Então ela vai continuar. Ela vai continuar. Aí, nesse caso, tem que enfrentar. Caso, ela tem que enfrentar. Ela tem que entrar em contato com seus valores. Ela tem que... Porque o que acontece? Quando a pessoa ela está nesse caminho, ela deixa de entrar em contato com seus valores. Não estou dizendo que ela deixou os valores totalmente de lado. Os valores ainda existem. Momentaneamente. Momentaneamente ela deixou de lado. Olha que interessante, você falando essa questão. Eu vou pegar o Catecismo da Igreja Católica em relação a... Daí agloba toda a questão da certinho. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é pecado por conta de alguns fatores, mas não pelo prazer em si, porque é um prazer egoísta. Prazer egoísta. Então eu costumo dizer sempre para as pessoas que têm essa dificuldade. As pessoas relatam ali, vão confessar tudo, eu deixo elas falarem, né, claro. Eu pergunto, quando tem a possibilidade, né? Você se considera uma pessoa muito egoísta? 90% das vezes sim. Então, qual que é o meu direcionamento? Eu falo assim, então, para você evitar... Porque eu não trabalho com a questão do fim último. Eu penso diferente. Para mim não existe o fim último. É o fim último para quem é egoísta, por exemplo. Eu não trabalho dessa forma. Fim último se diz eliminar tudo. Eliminar tudo, é. Eu me porque eu sou egoísta. Não, eu não trabalho dessa forma. Apesar de ter um pouco de sentido. Então, o que eu faço com a pessoa? Qual que é o meu caminho com a pessoa? É fazer ela entender, por exemplo, primeiro, ela compreender. Quem vai confessar geralmente é óbvio que é católico, tem uma fé, tem uma consciência moral, tá indo confessar porque sabe que é pecado. Então, eu não vou entrar nessa parte da psicologia, nesse contexto. O que você está me dizendo é que ela tem as diretrizes. Tem as normas ali. Isso, que ela segue. E tá tudo bem, tá tudo certo. A igreja orienta dessa forma, eu jamais vou contra, porque a igreja ensina e eu assino embaixo e morro por ela. Então, assim, eu falo, antes de falar que é pecado, porque eu sei que é pecado, eu não preciso dizer, eu não preciso afirmar isso para ela.
Entende? Porque já tá com a dor aí. Uhum. Eu pergunto pra ela, pra ele, você se considera uma pessoa egoísta? Depois, padre, eu talvez, assim, talvez como? Quando tem a possibilidade, né, de perguntar, porque na conversa a gente não pode ficar fazendo pergunta. Cara, ela vai colocando ali algumas situações. Qual que é a minha orientação? Diminua o seu gesto de egoísmo, seja uma pessoa mais caridosa, mais caridoso, tenha força de vontade para sair da sua rotina de pecado. Então não é simplesmente para falar para a pessoa, nesse caso específico, tá? Pare de porque não é assim. Por mais que a fé, que a busca da fé da pessoa diga para ela que graças a Deus essa pessoa tem essa consciência de que ela está em pecado, eu vou trabalhar na parte da igreja, tá? De que ela está em pecado, não é simplesmente eu falar para ela, se esforce para não... Não, porque por mais que eu não tenha conhecimento de psicologia, né, eu consigo hoje ter pela racionalidade, né, falar para ela, você tem que se esforçar sim, é pecado sim, não vou passar panos quentes, porque continua sendo pecado, mas se perceba gestos de egoísmo em você. Perceba onde você está errado, perceba essa rotina de pecado que você está vivendo, essa rotina que você está vivendo, esse ritual que você está vivenciando. Tudo isso você tem que evitar. E o prazer, acho que é a dopamina, né, que gera o prazer da vícios em geral, né? Esse prazer que você busca ou sobretudo na específica aqui, tente sublimar de outra forma. Um exercício, né? Às vezes um filme de verdade, um filme ali, mais momentos com a família. Porque tem pessoas, Wesley e Gabriel, isso eu atendo muito, tanto homem quanto mulher, que não tem mais prazer, cara, de levar o filho no shopping. Não tem mais prazer de levar... Não tem mais prazer de levar um filho no shopping, de ir com o filho na missa ou num culto, de fazer um piquenique com o filho. E eu acredito. Não tem mais prazer, porque o sentido de prazer dele tá tão deturpado por conta desse vício da pornografia, que, claro, ele não é profano, ele não é exibicionista, que a gente tá falando essa questão de se mostrar na internet, mas ele tá tão acostumado com isso que outros prazeres não geram prazer, outras felicidades não geram prazer. O prazer dele tá ali, ó, em tudo ali. Então isso é terrível, cara. Então eu não posso falar para uma pessoa dessa simplesmente, óbvio que é pecado, pelo menos deixando bem claro, mas que é fácil se livrar disso daí. E dependendo das situações, eu direciono para o psicólogo, porque tem coisas que eu posso tocar, tem coisas que eu não posso tocar, quando eu sou psicólogo. Por mais que eu tenha um pouquinho de... Eu fiz 2 anos de psicologia na faculdade de filosofia, e você também tem me ajudado bastante lá quando a gente conversa. Então, assim, eu não posso tocar nisso. Tem coisas que, cara, eu sou incompetente. Eu não tenho competência pra isso. Cara, e é doído de ver famílias destruídas, cara, tanto homens quanto mulher, por conta da pessoas têm vontade de sair. A fé delas, Deus é muito maior que qualquer vício, né? Mas elas têm vontade, têm a coragem, mas falta ali a energia, podemos dizer assim, para se livrar desse comportamento, desse ambiente, tudo aí. Não foi uma pergunta, parece que foi um TCC que eu falei agora, né? mas completando o seu TCC, né? Em termos evolutivos, o que você falou é muito interessante, porque a questão egoísta, né? A palavra egoísta, né? No ponto evolutivo do ser humano, quando o ser humano ele começa a se agrupar com outras pessoas para se manter vivo diante de um ambiente totalmente caótico, lá atrás, eu tô falando lá atrás, ó. Sim. O que acontece? Um comportamento egoísta diante de um grupo, ele é excluso. Se você está em um grupo e você começa a ser egoísta, automaticamente o grupo te deixa de lado. E aí o que acontece? A sobrevivência começa você vai morrer. Você vai morrer se você for egoísta ao ponto de sair daquele grupo. Para se manter vivo. Diante de predadores, diante da floresta, diante de tudo. Então, se você começa a ser egoísta, você é excluso. Porque a união do grupo faz manter a sobrevivência do ser humano. E isso, cara, a gente é um ser social. Não tem como a gente se isolar totalmente. Não dá. E é esse isolamento que a gente vai trabalhar. Então, a pessoa que é viciada em pornografia, se os comportamentos dela começam a ser... outras gamas de comportamentos começam a diminuir a probabilidade de ser emitido, quer dizer que está funilando e está só piorando. Como que nós melhoramos essa situação? Fazendo o indivíduo a entrar em contato com coisas não prazerosas. Exemplo. Pô, lavar uma louça. Existe algum prazer em lavar uma louça, ainda mais nesse frio? Nunca na vida. Nunca na vida. Até pecado, né? Até pecado. Padre, é pecado lavar a louça no frio? Não, velho. Quebra minhas pernas. Lava a louça pra casa de vocês, pelo amor de Deus. Não é prazeroso. Limpar um quarto. Não tem prazer. Porém,
Se você conseguir limpar o seu quarto, se você conseguir lavar sua louça, é mais organizado para você emitir um comportamento. Fica mais organizado para você acordar e fazer sua comida. Fica mais organizado para você chegar e já dormir, do que ficar mantendo outros. Então a rotina, ela é muito essencial. A rotina é muito essencial para eliminar o contexto de uso de... Por que eu falo contexto? Deixa eu explicar uma coisa. O contexto são recortes. Então o que acontece? Cada comportamento ele é determinado diante de um contexto. Existe a topografia do comportamento, que é o que é o comportamento em si, e a função, que é o que mantém esse comportamento. São duas coisas. A maioria dos profissionais aí que eu vejo nos podcasts só fala topografia. Ah, a mulher, sei lá, a mulher se mantém naquele relacionamento abusivo porque ela não tem vontade de sair daquilo. Pô, você tá olhando uma topografia, mas o que mantém ela naquele comportamento? O que ela mantém ela naquele recorte? O que mantém ela naquela condição? São outros fatores. O cara bate, ela é carente, ele faz um agrado. Calma, não é carente. Calma. Respira. Calma. O Wesley foi agora. Segura. Calma. Entendi. Não depende da carência. Não depende da carência. Está numa relação. Então isso significa que o cara vai lá e bate na mulher. Só que aí entra no reforço intermitente. Não é sempre que ele bate. Eu quis dizer, de coração. A gente já conversou isso aí já, né? Eu quis dizer exatamente isso daí, mas eu usei a palavra errada. Não é sempre que ele bate. Então, às vezes, ele dá um carinho. E eu não tô falando de certo ou errado. Eu tô descrevendo o comportamento. Ele dá um carinho. Então, o comportamento daquela pessoa fica... ele tá me dando carinho. E aí entra a questão dos jogos. Os jogos, né? Jogos de azar. Às vezes... Eu apanho dos jogos. Às vezes não, sempre eu apanho dos jogos. Só que às vezes ele me dá um carinho. E o que mantém essa pessoa nesse relacionamento, né? O que relacionamento tem a ver com jogos de azar, né? Tem tudo, cara. Reforço intermitente. A pessoa, ela não entende que ela perdeu mais do que ganhou. Olha só, a pessoa não entende que ela perdeu mais do que ganhou. Ela entende que ela tá chegando. Ela entende que na próxima, talvez ela ganhe. Irmão, eu atendi uma vez algo que eu não vou falar o nome, foi na paróquia de Dalua. Um cara entrou que teve que entrar com a casa. O cara perdeu a casa, porque ela tava desesperado. O cara perdeu a casa. Rapaz. E pegou dinheiro com a Jota, porque ele começou a jogar essas coisas. Assim, não, eu vou jogar um pouquinho de madrugada. Eu já acho que dá mais de madrugada, sem sono. Foi lá, brincou uma vez, ganhou. Ganhou, o relato dele, ele ganhou mais vezes no começo do que perdeu. Isso é clássico. Ele ganhou mais vezes. Aí ele foi se empolgando, velho. Cara, o cara perdeu casa. Tomou casa dele, cara. E isso, né, por trás funciona exatamente dessa forma. A pessoa lá entra, ela tem um caminho. Não é à toa que ele ganha. Então, a pessoa que está assistindo e joga esse jogo de azar, o que acontece? Você vai entrar, você vai começar a ganhar. Você vai colocar seu dinheirinho, coloca 100, ganha 1000, você vai. Só que é a mesma coisa que dá o pirulito pra criança e depois você vai tirando e a criança ela vai vir junto. Então no começo, igual você falou, no começo você vai estar ganhando. Aí eu coloquei 100, ganhei 800, ganhei 1000. Só que depois colocou 100, perdeu, aí no outro ganhei só 50. Daí é aquela relação que você... Ô, Gabriel, engraçado que você tá falando que é igual no relacionamento da vida, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa, no começo é mil maravilhas, né? Passa perfume, chupa house, toma até banho. Então tem gente que toma banho quando tá se relacionando. No começo do relacionamento tudo é perfeito. Aí, por quê? No começo das relações começa reforço intermitente. Reforço consequencial, rápido. Eu jogo, eu ganho. Eu jogo, eu ganho. Eu estou perto, eu ganho um beijinho. Eu tô ali, tô presente. É tudo momentâneo. Só que depois começa o reforço intermitente. Às vezes sim, às vezes não. E aí ocorre uma dessensibilização. Que a pessoa não entende que ela só tá perdendo. Ela não coloca na balança. O quanto que ela já colocou e perdeu e o quanto que ela já ganhou. Nesse caso, quando chega nesse ponto, a pessoa já está dentro de um... Ela já está dentro de um esquema de reforço intermitente que é muito difícil de sair. E para sair existem métodos. Reforço diferencial, existe a extinção, por né, falar, não vou mais jogar. E aí ocorre a extinção. Só que o que acontece no período de extinção? Quando a pessoa fala assim, decidi não mais jogar jogos de azar, decidi não fazer uso da... Começa o reforço intermitente.
A algum momento volta ali, os estímulos entram na vida da pessoa e ela, vamos dizer que cede. O comportamento, ele volta muito mais forte. Por quê? O que acontece? O comportamento do ser humano, exemplo, existe um negócio chamado potencialização. Quando você tem uma ruptura de um comportamento, aumenta a probabilidade dele, a topografia de ser emitido. Então, exemplo, quando um relacionamento é cortado, você tem um relacionamento com uma pessoa, houve um corte, uma extinção, aumenta a potencialização de alguns comportamentos, como querer mandar mensagem. Começa a enviar mensagem um monte pra pessoa, mas não ocorre a volta. Tenta ligar para a pessoa, mas não ocorre a volta. Então, quando há uma ruptura, aumenta a probabilidade do organismo entrar em contato e querer aqueles estímulos novamente, querer estar com a pessoa, querer jogar, sentir a sensação de aposta. Então, isso, só que o que acontece? A extinção ela não pode ter voltas. Se voltar, pode acarretar aumento da probabilidade de... Quando a pessoa ela quer fazer a extinção. Então, extinção. Exemplo, a bebida. A pessoa, ela estava bebendo mal. A partir de hoje... O que acontece? A pessoa fala, a partir de hoje não vou beber. Aí ela aguenta 30 dias. A hora que volta, mas parece que vai... Parece tomar que os 30 vai... dias que vai tomar uns 30 dias que nunca mais tomou. Por quê? Porque aumenta a potencialidade. Então, o cara que fica, não vou mais jogar, sei lá, joguinho. Dá 30 dias, sei lá, dá um determinado tempo de dia. Se ele volta arrebentando com tudo. Esse daí de jogo deixa eu falar uma pergunta, não sei se pode, né? Mas tem... Não pode. Próxima pergunta, Mas na confissão, tá tendo? O pessoal vem confessar ou é algo... Porque a gente sabe que o número Não, o pessoal vem confessar assim, mas não é um grande número, não. Não. O número, você vê as casas e tudo mais, quando você vê um time de futebol, porque já não tem mais os antigos patrocinadores, porque é muito. Casa de aposta. E os caras que montaram o esquema da plataforma, eles entendem muito bem disso, do comportamento humano. Eles entendem como funciona o reforço diferencial, eles entendem como funciona o reforço intermitente. Vou dar um exemplo. Uma empresa que entende muito bem disso, de aplicativo, de mobilidade, não vou falar o nome. Sabe, quando você pede, aí vem o carro, te pega e leva você para outro lugar. Não pode falar o nome. Não pode falar o nome. Tem vários. Inclusive, já trabalhei. O que acontece? O esquema de reforço deles, cara, é magnífico. Por quê? E você vê que aumenta a quantidade de pessoas motoristas e pessoas também utilizando. Por quê? Porque a corrida cai para o motorista já sabe o valor, e ao término da corrida, o valor já está na conta dele. É imediato o reforço. Então, eles sabem o quanto que isso afeta tanto na vida do motorista e quanto afeta na vida também do passageiro. Porque o passageiro chama aqui, pega aqui e leva ali. Pronto, acabou. Muito mais rápido, muito mais... Rápido e imediato. Exatamente, não precisa pegar o ônibus. Não precisa pegar o ônibus que demora 1h30. Não estou dizendo que é para parar de usar, não é isso. Eu estou dizendo que eles entendem como que funciona o comportamento humano. Então, você acordou atrasado, você vai pedir o quê? A plataforma. Você caiu, hein? Ele fez isso, foi ele. É o seguinte, meu povo, nós estamos também. Eu acredito, né, não já interrompendo o Wesley, mas peraí, tá acabando? Já acabou, meu irmão. É o seguinte, eu acredito que vale a segunda vinda sua aqui. Vamos já deixar programado, né, cara? Porque é um assunto bem... É um assunto amplo que, assim, a gente tem que definir muito bem para poder realmente... Quando a gente fala de vícios, é uma ampla... Sim. Eu acredito que hoje nós fizemos uma grande introdução. E eu acredito também que algumas pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, tinham uma noção, mas nem todas tinham essa amplitude, né, como foi colocado aqui, em questão dos vícios. Então, assim, eu tenho certeza que teremos o hashtag 2 com Wesley, né, pra gente continuar esse assunto, né? A gente vai marcar o quanto antes, porque eu acho que vale muito a pena. Padre Ricardo, e uma coisa que tanto você quanto nós da psicologia temos que passar para as pessoas. Sozinho não dá. Tem como. Sozinho,
É muito mais provável quando você tem uma ajuda, quando você tem um psicólogo, quando você tem um padre, quando você está em relações sociais, é muito mais provável você sair de uma condição do que sozinho. Exatamente. Então fica essa dica aí. Né? A palavra. Tem uma frase, tem 2 pontos aqui, só pra da minha parte finalizar. Tem uma frase que o Padre Ricardo já comentou, eu acho muito bonito, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, achei muito importante. Porque você vai me corrigir, você não é o pecado... Como dizer, você não é o pecado cometido. Você não é o seu pecado cometido. Você não é o sentimento de derrota do pecado. Você não pode se olhar com o olhar do seu pecado. Você tem que se olhar, né, entra na questão da igreja, né? Sempre com o olhar da graça de Deus sobre você. Então você não é o seu pecado cometido. Né? É isso. É isso. E na psicologia, só para agregar, você também não é o sintoma. Você não é a ansiedade, você não é a depressão. Você está com ela. Diferente. Não é ontológico. Exatamente. Você se encontra nessa condição, mas você não é ela. Exatamente. Você não é uma pessoa viciada, você é um filho amado de Deus que não tá ali. Que está se encontrando. O que eu sempre falo para os meus pacientes é: você não está quebrado, você só está utilizando a ferramenta inadequada. Ele fala isso para mim mesmo. Carinhoso desse jeito. Você não está quebrado, você só não está utilizando a ferramenta correta, só isso. E aí cabe a você, cabe a nós, a instruir a ele utilizar a ferramenta correta para aquela situação, para aquele contexto. E antes, a gente falou sobre o vício do celular, a família, a pornografia, o pecado, tudo, né? E desse projeto, o Padre Podcast, é justamente o celular, ele é acessível a todo mundo e é fácil, né? É uma reação imediata. Então... Então, faz favor, clica aí, se inscreve. Já que é fácil acesso ao celular, se inscreve aí no canal do Padrecast. Padre Podcast aqui, ó. Tem aqui. Não, misericórdia. Eu me perdi lá. Então se inscreve no canal do Padrecast. Então, Padre Podcast. Padre Podcast. Se inscreve. Você tem um celular, então utiliza ele. É justamente porque o celular, ele é mais... que vai dar polêmica. Ele é mais do mal. É mais fácil você acessar o mal, né? As coisas erradas. E o Padre Podcast... O mal está aí. Livre, andando. Você pode acessá-lo rapidamente. Você pode cair no vício, você pode... O problema é que ele te acessa sem o seu consentimento. Você não precisa nem... Às vezes é um tempo de visualização. O algoritmo, ele vai te jogando. E o Padre Podcast, ele nasceu com esse projeto. Porque se o mal tá aqui, por que o bem não pode estar? Entendeu? Sim. É fácil a pessoa cair na pornografia. Mas e a palavra? Eu evangelizar. Tem um escritor chamado Reis. E ele fala assim: a tristeza, todos os sentimentos, ele entra dentro de você. E você vai falar assim: eu não quero você aqui. Sai daqui. Só que ele vai falar assim: fica tranquilo, eu já trouxe o meu banquinho, eu vou sentar aqui e tá tudo certo. Fica com essa informação, com essa reflexão. Wesley, muito obrigado, irmão. Seja sempre bem-vindo. E verdade, nós vamos fazer mais um programa para a gente dar continuidade nesse assunto tão amplo. Daí, a ideia do próximo programa com Wesley é focar pelo menos num tema específico e, né, bom sentido da palavra, destroçar esse esquema aí para te ajudar. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Muito Deus obrigado. o abençoe, tá bom? Já que você não é padre, você não é padre, né? Então o padre vai dar a bênção, porque a gente costuma dizer que é um programa católico e temos que ter a bênção sempre do padre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus os abençoe.